Olá, sou o professor Mauro Trojan e estamos iniciando mais um programa Fala Professor. Vocês podem nos acompanhar semanalmente pelo site da Bitcom, bitcomtv.com.br, ou por nossas redes sociais, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, Twitter, enfim, todas as redes sociais que nós estaremos presentes. Esse programa, ele tem um objetivo bem claro: discutir educação. E todos, eu diria assim, todos os penduricalhos que vêm junto com a educação. Nesse programa nós vamos discutir educação à distância, nós vamos discutir valores na educação, ética na educação, espiritualidade na educação e tudo isso dentro do contexto social e do contexto do mercado, do contexto mercadológico. Traremos aqui escritores, traremos aqui professores, diretores e inclusive empresários, porque queremos saber a repercussão que a educação tem dentro do meio empresarial. E hoje é um prazer imenso que eu recebo aqui um grande amigo, Edson Nespolo, que está conosco aqui. Realmente é um amigão da gente, é uma pessoa que quem não conhece Edson Nespolo não conhece Caxias do Sul, correto? E que recentemente passou por 2 gestões da Festa da Uva, gestões assim que atingiram mais de 1 milhão de pessoas que frequentaram os pavilhões e que estiveram na nossa cidade e muito presentemente passou pela Gramado Tour, inclusive está se despedindo da Gramado Tour. Edson, seja muito bem-vindo, que prazer nós estarmos podendo fazer um programa de educação contigo junto aqui. Obrigado, Mauro. Acho que tu é o grande responsável por isso, para a gente lembrar um pouco da história, né? Mas eu não tinha ainda me formado plenamente em geografia e o Mauro na época me contratou no cursinho pré-vestibular Mutirão. Isso tem, não vamos falar quanto tempo, né, Mauro? Faz tempo. Mas faz tempo, mas muitas experiências, né? E vamos falar um pouco sobre tudo isso e também eu acho como diretor de escola, minhas experiências como professor de universidade, enfim, a gente tem muita coisa para falar e também experiência de vida que eu acho que é o que mais conta, né? Muito bem. Que bacana, e sabe que uma coisa que me surpreendeu, e eu tenho certeza que de repente surpreende muitos dos nossos amigos e dos internautas que estão nos ouvindo, foi quando eu li o currículo do Edson Nespolo e ele não é de Caxias. Exatamente. Na verdade, um dos caxienses de maior raiz que eu conheço, que passou pelo poder público, que passou pelas escolas, não é de Caxias. Como é que é isso, Edson? Eu nasci em Concórdia, no interior, na colônia de Santa Catarina, lá de Concórdia, criei lá, comecei a estudar lá nas séries iniciais, e depois, quando eu tinha 15 para 16 anos, meu pai recebeu um convite de uma empresa de Caxias do Sul, ligada à família Stedley, para trabalhar aqui em Caxias, e aí a gente veio para cá, e aí comecei aqui meu ensino médio. Daqui fui estudar em Canoas também, já com os irmãos lasallistas, e daí estudava de manhã análises químicas, no final da tarde magistério, e daí eu me formei professor. Acabei me formando professor, fui fazendo estágio aqui na Escola São Vicente, aqui próximo, né? Que foi depois de 3 anos, que foi aí que comecei na minha vida como professor. Isso, bacana. Vamos pegar esse gancho. Fala assim rapidamente um pouco da tua trajetória acadêmica, porque a tua trajetória política, como vereador, como secretário, como presidente essa é mais recente. Mas a tua trajetória enquanto professor, Edson? Eu comecei no São Vicente com muito orgulho e comecei em séries iniciais, Mauro. Com 18 para 19 anos, comecei a dar aula para a 3ª série do ensino fundamental, né? Para crianças de 8, 9 anos. Ali foi o meu estágio. E no meio do ano terminou o estágio, o Colégio do Carmo, que mantinha o São Vicente, me contratou. Eu fiquei o ano seguinte para alfabetizando crianças de 1ª série, que também foi uma experiência maravilhosa para a minha vida, né? E para minha surpresa maior, depois de 2 anos que eu estava no São Vicente, deu um problema com o diretor que estava lá, os irmãos lasallistas reuniram os professores da época e pediram para escolher um diretor entre os professores. E aí
da comunidade dos professores, imagina eu com 21 anos de idade fui escolhido diretor da escola, né? Competente desde o começo. E daí foi, aí comecei aí, ao mesmo tempo fazia a minha faculdade de geografia, e aí depois já comecei a dar aula no Colégio do Carmo para 5ª, 6ª série, aí um ano depois que eu estava no Carmo já veio o convite do cursinho pré-vestibular Mutirão, que eu trabalhei 26 anos da minha vida, e do Mutirão fui para a universidade um período, do Mutirão eu dei aula no Colégio São José, fui o primeiro professor de geografia do Colégio Objetivo também, e daí depois, antes disso, concorri a vereador. Bom, me elegi da primeira vez, que eu achei que era fácil, mas só depois que a gente vê o quanto difícil é, Mauro. Fiquei 2 mandatos dando aula, mas também achei que mais que 2 mandatos de vereador era importante reciclar, renovar. Resolvi não ir mais a vereador e voltei para a iniciativa privada. Foi quando eu fui diretor do Colégio Dante Alighieri. E daí no Dante ainda dava aula no cursinho pré-vestibular, dava aula, dei aula na faculdade, enfim, fiquei 4 anos da minha vida ali no Colégio Dante. Aí depois veio um convite do governador Rigoto para trabalhar na UERGS, em Porto Alegre, trabalhei 2 anos. Chegasse a ser vice-reitor da UERGS, fui, do Polo de Caxias, né? Exatamente, então também uma experiência muito grande lá na universidade. E depois aí tive aquele convite do Sartori e do Alceu, quando se elegeram e que a gente acabou ajudando na campanha deles, para fazer parte de novo da administração, mas fiquei o tempo inteiro dando aula ali no meio, nesse meio tempo, elaborando prova de vestibular também, para alguns vestibulares, enfim, de geografia. Então, eu acho que tem uma experiência de 2 colégios muito importantes na minha vida, que é um de periferia e um mais de elite, mais de classe alta, né? Então, esses contrastes da minha vida, mas o São Vicente, sem dúvida nenhuma, os 2 grandes marcos da minha vida, Mauro, foram o Colégio São Vicente, que eu fiquei 10 anos da minha vida, e o cursinho pré-vestibular Mutirão, que eu fiquei também um tempo muito grande. Isso tudo, essa trajetória que tu falasse, Edson, mais ou menos isso dá o quê? 30 anos? Deu mais de 30 anos, Mauro, porque acabou dando em torno de 30 anos, que eu comecei muito cedo, comecei com 18 para 19 anos no São Vicente, 19 anos, e, nossa, fiquei um tempo enorme dando aula, entre diretor de escola, universidade, de colégios, enfim, foi uma coisa muito bacana toda essa trajetória aí. E isso também, Mauro, como professor, agora eu falo como professor aqui do São Vicente, diretor, ficou para mim sempre uma marca que eu acho fundamental, né? Eu vejo hoje aí líderes, por exemplo, do país que não aprendem nunca que a educação, você, muito mais do que ensinamentos ou falar bonito, é o exemplo que educa, né? Porque as pessoas... Vamos pegar esse gancho. Tu acreditas na educação desse país? Como educador, eu até agora, enquanto tu falavas, eu fiquei pensando, poxa, o cara começou nas séries iniciais do ensino fundamental, chegou a vice-reitor de polo universitário e secretário de Educação, que tu também foi secretário de Educação. Fui secretário de Educação no município de Caxias, com 26 anos. Então tu praticasse muito a educação no ensino privado e também no público. E a gente sabe que a educação no ensino público ela se mistura muito com a questão política, como é no Estado e como é no país. Por isso que eu repito a pergunta. Tu acredita na educação desse país? Eu acredito, Mauro, não tem como não acreditar, mas infelizmente a gente vê agora, o que nós estamos vendo agora, de quem se espera exemplos assim, de conduta, de princípios, de idoneidade, de exemplos, ética, né? Todo o país clamando para usar equipamentos agora de segurança pelo Covid, aí dá exemplos totalmente contrários, as falas são... É uma coisa assim que chega a te chocar e te decepcionar. Mas não tem saída, não tem... Eu acredito muito agora, Mauro, porque o Brasil vai levar um choque, está levando um choque tão grande nessa questão de não ter preparo para as pessoas estudarem nesse período. E a gente viu aqui em Caxias exemplos de faculdades e de escolas que se preocuparam muito em fazer prédio, fazer prédio. E agora todo mundo está vendo que se os prédios estão com metade da ocupação, daqui 10 anos vão estar com menos da metade.
com 20%, 30% da ocupação, porque a tecnologia vai dominar o ensino. É lamentável tu ver ainda que em determinados estados avançados, as crianças não têm acesso à educação porque não tem um computador, porque não tem internet. Essas coisas básicas, Mauro. Então eu ainda acredito muito nisso, que esse país vai ter que de uma vez por todas agora se dar conta que o investimento em educação é tão baixo. E quando tu vê os nossos níveis aí de ser país atrás, de Etiópia, o Brasil atrás em níveis de educação da Etiópia, isso acho que chegou a... Para nós que somos da área, bate muito forte, morde a orelha da gente, Saiu essa semana uns amigos meus comemorando, nós temos que comemorar 100ª pouca colocação, porque nós estamos na frente da Nigéria, nós estávamos atrás da Etiópia. Isso é uma coisa que não é possível que essa questão não mude nunca, né, mano? E há pouco tu falasse aqui, vou pegar o gancho da tua palavra, de que se investe pouco em educação. Tu acha que os próprios municípios, eu sei que existe um percentual que deve ser destinado à educação, tu acha que os municípios estão, não vamos especificar Caxias do Sul, podemos até pegar desenho, mas eu sei que os municípios, no geral, tu acha que estão aplicando o que deveriam aplicar em educação? Talvez não o que deveriam, mas aplicam bem mais do que a União e os estados, né? E principalmente porque os estados, nos últimos anos, eles, na verdade, eles foram desonerados da questão de investir em educação. Ficaram com o ensino médio caindo aos pedaços. Isso é uma coisa, aqui no nosso estado dá para ver isso, né? Tanto em prédio, quanto em condições de professores, quanto estrutura para... A rede municipal ainda ela tem condições que dá para tu dizer que tem educação decente. É claro que sempre falta algumas coisas, é claro que essa questão da informatização ela ainda está a passos lentos e Caxias, e assim os municípios têm que trabalhar para isso, mas eu acredito que ainda os municípios estão dando uma educação pelo menos razoável. Mas quando tu pega e tu vê os estados, as nossas universidades, quando tu vê o estado que o próprio estado do Rio Grande do Sul dá o ensino médio... As escolas estaduais, né? As escolas estaduais como um todo, aí tu vê a valorização do professor estadual. Claro que o do município não é ideal, mas pelo menos se tu for comparar com o do estado, Mauro, pelo menos tu tem um ânimo. Agora o estado cada ano, vem há vários anos sofrendo com falta de incentivo, com falta de aumento, o estado com toda a verba comprometida com folha de pagamento, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, né, Mauro? Mas eu acredito que se os municípios têm tudo estão numa condição melhor e agora tem que trabalhar na tecnologia e na informação, que é isso que vai ser o diferencial. Já era para ter sido há muito tempo, mas agora mais do que nunca, né, Mauro? Eu acho que, particularmente, que essa pandemia, ela nos mostrou claramente a necessidade da tecnologia entrar para dentro da educação e eu acho que isso é irreversível. Eu particularmente, até eu quero te fazer essa pergunta, eu particularmente acredito muito na educação à distância, mesclada com a educação presencial, até porque a gente sabe que seria muito difícil fazer a alfabetização à distância. E segundo, porque o processo de socialização que o ensino presencial propicia, principalmente as crianças e adolescentes, ele é fundamental naquela faixa etária. O que tu pensa sobre a educação daqui para frente? Exatamente. Mauro, o problema é que nós estávamos só no presencial. E na tecnologia nós estávamos praticamente a zero. Agora, com todo esse choque que nós estamos levando, tu colocou muito bem. Eu também acho que a criança em fase de pré-escolar, na fase de séries iniciais, ela obrigatoriamente tem que ter o convívio com o professor, isso é lúdico. E com os outros colegas. E com né? os colegas também. Isso é lúdico, isso é interação, isso é o início da socialização, é todo. E até acho que até para jovens também é importante essa questão do presencial. Mas o problema é que nós não tínhamos tecnologia nenhuma para uma pandemia como essa. E não essa questão da tecnologia já estava presente nas universidades, nas faculdades. E aí tu viu as faculdades e as universidades que não se prepararam ficando galopando ao longo do tempo. Se isso já estava acontecendo a nível do ensino superior, nós tínhamos que nos dar conta que esse problema era para séries iniciais também, para o ensino fundamental.
Essa questão, Mauro, ela vai ter que se encontrar agora o equilíbrio, mas é um caminho sem volta. A gente imaginar que uma escola de um município pujante, que nem Caxias, não tenha internet para os alunos terem acesso à valorização de computadores, de tecnologia, essas coisas a partir de agora vão ter que ser instrumentos obrigatórios de trabalho, acesso, condições para o professor ter condições de fazer um bom trabalho, acesso à tecnologia, isso é um caminho sem volta. Muito bem. Agora, uma questãozinha que eu tenho certeza, Edson, será também, vamos dar a largada e será tema de outros programas nossos aí, contigo inclusive. Agora vamos falar com o presidente da Festa da Uva, foi 16 e 15 e 17? 14 e 16. 14 e 16, correto? E com o presidente da Gramado Tour. Aonde, apesar disso estar altamente vinculado ao turismo, eu vou te perguntar, aonde que a educação encontra a cultura? Ou vice-versa? Em tudo, Mauro. Olha, a gente tem, nós tínhamos em Gramado um programa chamado Programa de Artes. E isso é o grande problema das nossas escolas de bairro. É o que a criança vai fazer no turno contrário à sala de aula. E nós tínhamos um trabalho tão bacana com 500 crianças, Mauro, que tinham ali em torno de 20 oficinas no horário de teatro, de música, de flauta, de circo, de trapézio, de várias questões, de desenvolvimento integral da criança. Enfim, essa questão ela é fundamental, sabe? E o investimento era tão pequeno assim nessa formação e era um complemento da escola tão legal, porque essa mão de obra de possíveis talentos, e muitos se desenvolveu para isso, eram utilizados no Festival de Cinema, apresentações para a Páscoa, muitos trabalhavam no Natal Luz, enfim, havia, além disso, eles acabavam ganhando um recurso em cima disso. Então, tem tudo a ver, a cultura, a arte, a formação integral de uma criança e de um adolescente, o turno contrário, o aproveitamento para não estarem na rua, não estarem muitas vezes subaproveitados, enfim, essa questão... A própria recuperação social e sem dúvida, de cidadania. Exatamente. Daquele pessoal menos privilegiado, né? Então é uma questão que também isso, a cultura, a arte, elas são complementares, a parte da recreação, da parte esportiva, tudo isso é complementar da educação, sabe? Porque uma criança de cabeça sadia, uma criança que tem ocupação, que está desenvolvendo as suas habilidades, ela tem tudo para amanhã ser uma pessoa de expressão, sobressair da sociedade. Está desafiado para um próximo programa com esse tema. Posso contar contigo? Com certeza, Mauro, porque tem muita coisa para a gente falar nisso daí e a formatação que a gente tinha para a contratação desses profissionais, muito pouco onerosa para os cofres públicos, né? Então, essa é uma questão que, com todos esses prédios ociosos que nós temos em Caxias, de escolas, de universidades, que tu sabe muito bem, a gente pode ocupar esse espaço para fazer um turno inverso aí com pouco recurso. Esse não é que foi, o Edson Nespolo, que nos agraciou com a sua presença hoje aqui no Fala Professor, correto? E que já pactuou conosco um novo programa para nós discutirmos a formação da cultura a partir da educação, coisa que eu acredito demais também, porque toda a cultura, seja de uma família, seja de um bairro, de uma empresa, de uma sociedade, ela só se modifica, ela só se transforma pela educação. Então nós temos aí um vastíssimo tema para discutir. Edson, agradeço demais a tua presença aí. Agradeço tu ter topado o desafio de vir hoje e de vir outras vezes. E hoje, então, Fala Professor, estamos encerrando a nossa participação hoje com essa presença, reitero, essa presença realmente de um nível diferenciado que é o Edson Nespolo, correto? E nos acompanhe semanalmente, nos acompanhe pela bitcontv.com.br, pelo YouTube, pelo Insta, pelo Face, enfim, pelas redes sociais. Foi um prazer enorme, novamente, nós podermos estar interagindo com todos esses internautas que eu tenho certeza estão nos ouvindo aí. Fiquem com Deus e até a próxima.
Com TV passa no seu smartphone.